Bom, galerinha, vamos lá, né? Segundo tempo da nossa disciplina, da nossa aula de hoje. Nesse tópico que a gente está começando hoje, o pensamento quantitativo, a ideia essencial é o quê? É trabalhar com técnicas de contagem. Claro que um curso de análise combinatória, com outras técnicas de contagem mais avançadas, permitiria a vocês terem um conhecimento mais aprofundado, certo? Não é o nosso objetivo, nesse ponto aqui da disciplina, né, ter um curso passar para vocês um curso de análise combinatória. Mas aí eu recomendo aqueles que desejam se aprofundar mais nesse assunto, né, procura na literatura, inclusive nos livros de matemática discreta, um capítulo sobre análise combinatória. Vocês vão ver outras técnicas, não somente essas técnicas que a gente está vendo agora. A gente começa com técnicas bastante básicas, né? Que são, no caso, o princípio da adição, o princípio da soma e a combinação deles. Antes da gente passar para a resolução da lista de exercício, eu gostaria de fazer uma breve revisão, apesar de ter sido tópicos que vocês já viram exaustivamente tanto no vídeo de pré-aula como também nas gravações do semestre passado, né? Eu quero só recordar aqui algumas coisas, alguns pontos para vocês, beleza? Bom, compartilhar aqui a nossa tela. Cadê? Compartilhamento de tela. Pronto. Vamos lá. Então, no caso do nosso pensamento quantitativo, basicamente a gente vai trabalhar com somas e multiplicações, certo? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando, pensando em quantificar algo, basicamente nós quantificaremos esses algos através ou de operação de soma ou através de operação de multiplicação, beleza? Por isso que a gente começa com os princípios. Os princípios mais básicos é o princípio da soma e o princípio da multiplicação, certo? Bem, foi comentado com vocês, inclusive no nosso quiz, que o princípio da soma, né, ele tem uma forte ligação com a teoria de conjuntos, ou seja, com a ideia, né, da operação conjuntista de interseção. Certo? E aí foi colocado o conceito de conjunto de juntos, tal, que a gente acabou de ver lá na nossa resolução do quiz. Bem, só que a gente não comentou na resolução do quiz um outro princípio que também é de fundamental importância para que a gente possa compreender bem esse nosso assunto aqui. Que princípio é esse? É o chamado princípio da inclusão ou inclusão barra exclusão, certo? Onde é que a gente utiliza esse princípio? Veja bem, eu quero saber a quantidade de elementos que a união de A e B, né, a operação conjuntista de união, ela vai me fornecer. Então, lembre-se que essas duas barras verticais, elas indicam a quantidade de elementos que um determinado conjunto tem, certo? Se eu estou aqui quantificando esses elementos, uma outra ideia, como é que a gente poderia dizer, indireta, é que eu estou trabalhando com conjuntos finitos, certo? A gente sabe que conjuntos infinitos, eles são contáveis, porém eles não são quantificáveis, certo? Então, nesse caso aqui, tanto o conjunto A como o conjunto B são conjuntos finitos. Eu estou querendo saber a quantidade de elementos que cada um tem. Porém, vocês haverão de concordar comigo que quando eu tenho uma operação de união de conjuntos, né, eu posso ter elementos que tanto pertencem ao conjunto A, como também pertencem ao conjunto B. E aí, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai contar esses elementos, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, nesse caso em que eu tenho elementos que podem ser comuns a ambos os conjuntos, eu preciso aplicar o princípio da inclusão barra exclusão, certo? Então, esse princípio é relativamente simples. Ora, eu preciso simplesmente somar a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B e subtrair a interseção de A e B. Super simples. Então, nesse caso aqui, eu vou obter realmente a quantidade de elementos que a união de A e B, A com B, né, vai me fornecer, certo? Isso no caso de nós termos conjuntos
que compartilham elementos, certo? Bom, mas se eu não tenho elementos comuns, né, significa o quê? Significa que o conjunto A e o conjunto B são conjuntos disjuntos. No caso de conjuntos disjuntos, nós vamos ter o conjunto vazio como resultado da operação conjuntista de interseção de conjuntos. Isso daqui a gente já viu em vários outros momentos da nossa disciplina, lá no início, e vocês também já devem ter visto isso em outros momentos da vida escolar de vocês, da vida desde o ensino fundamental, ensino médio, né? Então aqui não precisa muito a gente aprofundar muito a discussão, certo? Bom, mas onde é que a gente vai chegar com isso? Ora, a gente vai chegar no seguinte teorema, que é o teorema que nos fornece o princípio da soma, certo? Então, esse princípio da soma, que foi o primeiro princípio estudado, ele está fundamentado nesse teoremazinho. E lembrando sempre que quando a gente fala de teoremas, eu estou falando de verdades que já foram demonstradas, certo? Não esqueçam disso jamais, desde que vocês passaram por matemática discreta, não esquecer que um teorema é uma verdade que já foi demonstrada. Um teorema que ainda não foi demonstrado, ou seja, um conjunto de verdades que ainda não foi demonstrado, ele é o quê? É uma conjectura, certo? A partir do momento que ele é demonstrado, é provado que é verdade, ele passa a categoria de teorema, certo? E aí o nosso teorema do princípio da soma diz o seguinte: suponha que A1, A2, A3 até AN sejam... isso daqui é muito importante, porque no teorema eu estou definindo quais os conjuntos com os quais eu vou trabalhar, certo? Não é qualquer conjunto, é que são conjuntos finitos, disjuntos 2 a 2. Então, aqui eu tenho já bem categorizado quais são os conjuntos com os quais eu vou poder trabalhar aplicando o princípio da soma, certo? Então, esse teorema ele se refere a esse tipo de conjunto, conjuntos finitos, disjuntos 2 a 2. Isto é, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Se eles são finitos disjuntos 2 a 2, então, se eu fizer o produto, a interseção desses dois conjuntos, eu vou obter o quê? Conjunto vazio. Se eu pegar o conjunto 2, o conjunto A1, A2 e o A3, ou o A3 e o A1, né, e fizer a operação conjuntista de interseção, continuarei obtendo um conjunto vazio, certo? Então, isso é a ideia de conjuntos finitos disjuntos 2 a 2. Beleza? Ou seja, aí interseção AJ vai ser igual ao conjunto vazio. Olha, eu queria chamar a atenção de vocês para isso daqui, também pelo fato de ser uma situação muito comum na literatura matemática, né? É muito comum quando você está lendo um teorema e esse teorema ele busca uma generalização de um determinado conceito, aparecer essas letras I e J. Então, toda vez que vocês encontrarem na definição de um teorema, né, no texto de um teorema, as letras I e J, como uma situação como essa daqui, imediatamente vocês precisam lembrar que esse I é um inteiro qualquer, nesse caso aqui, e esse J é um inteiro também qualquer, diferente de I. É tanto que ele reforça para todos I e J com I diferente de J. Então, aqui, né, ele está reforçando a ideia de que I e J são números diferentes, certo? E que se eu fizer a interseção de cada um desses conjuntos, né, então vejam que eu tenho aqui, vai de A1 até AN. Eu não sei qual é esse AN. Esse AN pode ser uns 100, 200, 1000, não sei. O importante é que, se eu pegar cada um desses conjuntos e fizer a interseção de um com o outro, né, como eles são finitos disjuntos 2 a 2, eu sempre irei obter o quê? Um conjunto vazio, certo? E isso é o que está sendo colocado aqui pelo nosso teorema do princípio da soma. Ou seja, então, a quantidade de elementos dessa união é igual à soma da quantidade de elementos de cada um dos conjuntos, certo? Então, esse é o nosso teorema que fundamenta o princípio da soma. A primeira questão do nosso exercício pede para você demonstrar esse teorema, que é o que a gente vai fazer já já. Beleza? Mas antes da gente partir para o exercício, uma vez que a gente compreendeu aqui o teorema do princípio da soma, vamos analisar agora um outro teorema, que é o princípio da multiplicação.
Vocês vão observar que no caso do princípio da multiplicação, nós trabalhamos não com conjuntos disjuntos, certo? Porém, ainda com conjuntos finitos, certo? Então, se eu tenho aqui esses problemas de contagem, né, eu estarei trabalhando essencialmente com conjuntos finitos. É muito importante, é fundamental que vocês não esqueçam desse detalhe, certo? E aí, o nosso teorema começa com a suposição, suponha que A1, A2, A3 até AN sejam conjuntos finitos. Então, ele já o teorema em si, ele já define um domínio do problema. Certo? É outro ponto importante que vocês precisam compreender bem na leitura de um teorema. Por que eu estou enfatizando muito isso? Porque, olha, a partir de uma determinada etapa da vida estudantil de vocês, né, vocês vão, que começa agora no segundo período do curso de Ciência da Computação, vocês precisarão ler muitos teoremas matemáticos. E aí você compreender o que um teorema matemático diz vai te ajudar a resolver questões que usam esse teorema como ferramenta. Certo? E a gente já viu que os teoremas são excelentes ferramentas para resolver uma cacetada de problemas aí. Bom, então, definido aqui o nosso domínio, então, a quantidade de elementos do produto cartesiano de A1, A2, A3 até AN é igual à quantidade de elementos de A1 vezes a quantidade de elementos de A2 vezes até a quantidade de elementos de AN. E aí, o que é que a gente observa? Que no caso do princípio da multiplicação, qual é a operação conjuntista que nós estamos trabalhando? É o produto cartesiano. Ao passo que no princípio da soma, a operação conjuntista que a gente mencionava era a união de conjuntos. Mas essa união de conjuntos só pode acontecer se forem conjuntos disjuntos, né? 2 a 2. Observem que nesse caso aqui, do princípio da multiplicação, o nosso teorema ele não especifica se os conjuntos precisam ser disjuntos. Então, se ele não está dizendo nada com relação a isso, então não precisa você ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, certo? Então, você tem que se pegar com o que é dito pelo enunciado do teorema, certo? Então, no enunciado do teorema, ele fala apenas de conjuntos finitos. Esses conjuntos eles podem ser disjuntos, podem não ser disjuntos, não tem problema. Por quê? Porque né, isso é indiferente para a operação conjuntista de produto cartesiano, certo? Então, tanto eu posso trabalhar com conjuntos disjuntos, como não, no produto cartesiano não vai fazer diferença nenhuma. Porém, você precisa sempre observar se aquele conjunto é finito, certo? Essa é a condição que o teorema coloca para a gente. Beleza? Bom, vejam que o princípio da multiplicação ele é bem mais simples, né? Do que o princípio da soma. E aí, para a gente finalizar essa revisão, né, dos dois princípios, vamos ver aqui quando é que a gente mescla os dois, quando é que a gente mescla a adição e a multiplicação. É simples, né? Como eu havia falado para vocês nos comentários do quiz, as operações, né, a aplicação dos princípios de multiplicação e princípio da soma e princípio da multiplicação são atividades relativamente simples, certo? Basta você multiplicar, basta você somar, coisa que facilmente você ou usa uma calculadora ou implementa um algoritmozinho em alguma linguagem de programação que você gosta e facilmente você obtém o resultado. Porém, qual é a dificuldade, então? A dificuldade é justamente em saber qual dos princípios você vai utilizar. Você tem aqui o problema, e aí você precisa escolher qual deles, ou precisa mesclar os dois princípios, que é o caso que a gente está vendo aqui, certo? Então, vejam bem, quando um problema se divide em casos disjuntos, falou aqui em casos disjuntos, já dá a ideia de quê? Princípio da soma. Use a multiplicação para contar cada caso individualmente, certo? Então, veja bem, cada caso... Eu tenho aqui vários casos disjuntos, certo? Eu tenho vários casos. Então, eu vou usar o princípio da multiplicação para contar individualmente cada um desses casos e, por fim, utilizar o princípio da adição
para o quê? Obter o total dos casos separados. Então, se eu tenho aqui vários casos, A1, A2, A3, AN, e esses casos são casos disjuntos, cada um desses casos são disjuntos, mas cada caso desse envolve, né, diversas ações que um depende do outro, então você vai aplicar para contar esses casos disjuntos o princípio da multiplicação. E aí o somatório total você vai obter através do princípio da soma. Então lembre-se bem, sempre no caso de você aplicar conjuntamente princípio da soma e princípio da multiplicação, a sequência é primeiro princípio da multiplicação, e aí você vai, isso em cada um dos casos disjuntos, depois você pega todos esses conjuntos e aplica o princípio da soma. Aí sim você vai obter, né, o total. Tranquilo? Bom, dito isso, a gente pode agora passar para a nossa primeira questão da lista de exercício, que pedia justamente para vocês fazerem uma demonstração, certo? Essa demonstração, no caso aqui, é uma demonstração por indução, certo? Indução foi o último assunto que a gente viu no capítulo anterior, que era o capítulo sobre pensamento relacional, aliás, recursivo, desculpa, beleza? E aí vocês vão observar que no texto aqui da minha demonstração, ele está assim bem um texto bem corrido, não está necessariamente especificando quem é o caso base, a hipótese de indução, o passo indutivo e tal, mas quem compreendeu, né, como é que funciona a indução matemática, a prova por indução matemática, vai tirar de letra aqui a compreensão dessas respostas, certo? Bom, a gente começa sempre informando que é uma prova por indução em N, beleza? Então isso aqui é muito importante, você informar a quem lê a sua prova que é uma prova por indução, mas indução em quê? Indução estrutural, indução em N, né? No caso aqui, indução em N. E aí, a gente começa com o quê? Com o caso base. Vocês haverão de concordar comigo que o caso base para o princípio da soma é quando você tem aqui um conjunto, né, A1 e um conjunto A2. Ou seja, ou seja, quando N for igual a 2, certo? Aqui é o nosso caso base, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Quando N for igual a 2, a demonstração é o mesmo que o princípio da adição, certo? Então, não tem muito o que se discutir aqui. Esse é o meu caso base. Olha, eu só posso aplicar o princípio da adição ou o princípio da multiplicação com pelo menos 2 conjuntos. Certo? Vocês parem um pouquinho aí para pensar e reflitam. Ora, se eu tenho que ter pelo menos 2 conjuntos. Eu não posso aplicar um princípio da soma ou um princípio da multiplicação só para um único conjunto. Não faz sentido isso. É totalmente ilógico, né? E aí, beleza, nosso caso base aqui está ok. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos construir nossa hipótese indutiva. A hipótese indutiva, vocês precisam lembrar sempre que ela está se referindo a quem? Ao késimo menos um elemento. Então, nós temos aqui o nosso caso base, né, onde tudo começa, e a minha hipótese de indução, ou minha hipótese indutiva, ela vai levar em consideração o quê? Até o késimo elemento? Não, eu vou até o késimo menos um. Seria, vamos dizer assim, o penúltimo elemento da história aí, certo? Então, a minha hipótese de indução, ela é colocada da seguinte maneira. Então, a quantidade da união de A1, A2, A3 e o AK-1, isso daqui vai ser igual à soma, né, da quantidade de elementos do conjunto A1 com a quantidade de elementos do conjunto A2, conjunto A3, até o conjunto AK-1. Certo? Pronto, essa é a minha hipótese de indução. E como é uma hipótese de indução, vocês já sabem, a gente assume ela como sendo verdadeira. Ora, se a minha hipótese de indução é verdadeira, então eu espero que o meu passo indutivo também seja verdadeiro, certo? Porque, afinal de contas, aqui a gente tem uma situação em que eu tenho uma condicional, P condicional Q. E a gente sabe que se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, essa condicional é falsa também. E eu não quero isso, a gente quer que o consequente seja falso. Ou seja, se eu estou assumindo que até o késimo menos um elemento é verdadeiro,
até o késimo elemento, que é o elemento seguinte ao késimo menos 1, também será verdadeiro. É isso que eu estou querendo dizer. Só que aqui, ó, eu estou reforçando, ó, para algum k maior do que 2. Pronto, fechei aqui minha hipótese de indução. Minha hipótese de indução já está bem formuladazinha, bem redondinha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa hipótese de indução e criar o nosso passo indutivo. Os conjuntos, ó, a união dos conjuntos A1, A2 até o AK-1 e o AK, né, são disjuntos. Então, eu preciso. Esse daqui é uma afirmação, que eu também assumo como sendo verdadeira, porque, afinal de contas, eu já disse para vocês que, de acordo com o teorema, no princípio da adição, os conjuntos precisam ser disjuntos. Então, vocês também vão compreender que a união de todos esses conjuntos, do A1 até o AK-1, o resultado dessa operação vai ser um outro conjunto. Então, se eu pegar esse conjunto que surge dessa união e também pegar esse conjunto AK, né, eu terei, né, operações conjuntistas aí. Uma vez que os pares os pares de A, né, são pares disjuntos. Então, lembre-se que a gente está falando sempre de conjuntos que são disjuntos 2 a 2. Então, os pares são disjuntos. Portanto, né, ó, que vem depois do portanto já é a nossa conclusão. Aplicamos o princípio da adição, né, para esses dois conjuntos. Quem são esses dois conjuntos que eu estou falando aqui? É o conjunto formado pela união de A1 até AK-1 e o conjunto AK. Certo? Então, aplicando o princípio da adição nesses dois conjuntos, eu vou ter a seguinte situação. Então, eu tenho ó, A1, A2, A3, AK, né? Isso daqui, ó, veja que eu fui até o AK. Isso daqui é igual a quê? A você fazer a união de A1, A2 até AK-1 com o conjunto AK, certo? Então, essa quantificação aqui, certo? É da união, beleza? Então, eu estou estabelecendo aqui uma igualdade, essa igualdade é verdadeira, só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o princípio da adição. No princípio da adição, foi dito o quê? Que essa união aqui, ela é igual a essa outra soma, certo? Então, eu vou somar esse conjunto aqui, que eu vou chamar de φ, e esse outro conjunto aqui que eu vou chamar de psi, só para diferenciar bem, certo? Então, pelo princípio da adição, isso daqui também é verdadeiro. Só que a gente sabe que isso daqui, né, utilizando a nossa hipótese de indução, vai ser igual a isso, ó. Então, até aqui, ó, é minha hipótese de indução, certo? Então, eu posso pegar essa parte, né, essa parte φ, ok? Substituo ela pela minha hipótese de indução. Ó, vejam bem, ó, a hipótese de indução aqui, ó, bem bonitinho, né? Ó a igualdadezinha aqui. Então, substituo pela minha hipótese de indução, que é esse daqui, e vou simplesmente, né, utilizar o mais AK. Pronto. Então, você vai observar o seguinte, que a igualdade se manteve. A somatória, a quantidade de elementos de A1, a união, A2, a união, A3 até a união AK é igual a essa soma aqui. Beleza? Então, eis a nossa demonstração, a nossa prova por indução, certo? Falando assim, parece um pouco confuso, mas se você depois assistir novamente essa aula e dar uma pausazinha, escrever e tal, tentar entender, vocês vão com certeza compreender bem direitinho, certo? Garanto a vocês. Vamos agora para a letra B, que é a prova, também uma prova por indução, agora do princípio da multiplicação. Vocês vão observar que ela é uma demonstração um pouco mais simples, né? Mas ela parte do mesmo princípio da demonstração anterior. Beleza? Vou tomar aqui uma águazinha. Então, meus amigos, vamos lá. Da mesma forma, ó, prova por indução em N, beleza? Quando N for igual a 2, a demonstração é o mesmo que o princípio da multiplicação. Pronto. Caso base, ok. Não tem o que se discutir aqui. Suponha como hipótese de indução, né? Então, fiz aqui minha hipótese de indução, que eu levo em consideração até o késimo menos um elemento e estabeleço essa igualdade. Então, a minha hipótese de indução, turma, é essa igualdade aqui.
certo? Essa igualdade é a minha hipótese de indução. Que a gente precisa utilizar ela em um outro passo mais adiante, como vocês acabaram de ver do exemplo anterior, a letra A. Tranquilo? Portanto, ó, para algum K maior do que 2. Portanto, a quantidade de elementos do produto cartesiano de A1 com A1, A2, A3 até o AK menos 1 vai ser igual. Aliás, aqui faltou o AK, certo? Aliás, aqui era só até AK. Vai ser igual a quê? Ao somatório, ao produto cartesiano de A1, A2, A3 até o AK menos 1, fazendo o produto cartesiano com quem? Com AK. Então, essa igualdade aqui está ok. Vocês viram que eu tirei o K menos 1 aqui, porque senão estava dando errado. Bem, isso daqui, ó, esse trecho aqui, é o quê? É justamente minha hipótese de indução, que eu coloquei aqui em cima. Ó. O que é que a gente vai fazer? Né? Aliás, pelo princípio da multiplicação, eu vou pegar esse produto cartesiano e substituir pelo quê? Pela multiplicação da quantidade de elementos do conjunto AK e a quantidade de elementos do produto cartesiano de A1 até AK-1. Correto? Pronto, beleza. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Pega lá a nossa hipótese de indução, né? Nossa hipótese de indução, que é essa igualdade aqui, substituo esse trecho, essa parte aqui do nosso problema, pela minha hipótese de indução. Está aqui a minha hipótese de indução bonitinha. O AK continua do mesmo jeitinho, né? Então, pela hipótese de indução, nós chegamos à conclusão. Né? Só fazer o quadradinho aqui, ou colocar o CQD, como queríamos demonstrar. Beleza? Então, pronto, demonstraçãozinha correta, feita bem bonitinha. Vamos agora para as outras questões. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações, aí fica mais fácil da gente entender as outras. Gente, vamos lá. As próximas questões, elas envolvem árvores binárias, certo? E aí é interessante, eu selecionei essas questões justamente por isso, porque elas envolvem árvores binárias, e a árvore binária foi um assunto que nós vimos lá no capítulo de pensamento relacional, quando nós começamos a estudar grafos, correto? Então, qual é a característica de uma árvore binária? É que, dado um determinado nó, esse nó vai ter, no máximo, 2 filhos. Tá? Então, essa é uma característica de uma árvore binária. A gente já viu essa história de árvore binária na disciplina de lógica matemática, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente, por exemplo, um tabuleiro analítico, ele é basicamente uma árvore binária, né? Então, pode ser encarado como sendo uma árvore binária. Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Existem quantas cadeias binárias de 4 dígitos que não contém, ó, veja bem, ó, não contém 000 ou 1. Então, vejam bem, vamos primeiro tentar entender o problema, certo? O que ele quer? Ele quer cadeias binárias de 4 dígitos. Então, eu tenho aqui é uma cadeia binária de 4 dígitos? Aqui é uma cadeia binária de 4 dígitos? Só que essa cadeia binária de 4 dígitos, ela tem 3 zeros em sequência. Então, ele não quer essa cadeia binária. Isso daqui também é uma cadeia binária de 4 dígitos? Só que ela também é uma cadeia binária inválida, porque ele não quer que essa cadeia binária tenha 3 uns em sequência. Essa outra aqui, 0, 1, 0, 1, é uma cadeia binária válida? Perfeitamente. Certo? Então, ele não tem os 3 zeros ou os 3 uns em sequência. Correto? Como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. A gente vai construir uma árvore binária e aí, no final das contas, basta que nós façamos o quê? Que a gente conte a quantidade de nós folha dessa árvore. Lembrando, o nó folha, ou os nós folha, são aqueles nós que não possuem filhos, certo? Então, é muito simples. Eu gosto muito dessas definições matemáticas, porque elas são extremamente precisas. Então, nó folha é aquele nó que não tem filho. Morreu Maria Preá. Vamos lá, então. Então, começando a construir a nossa árvore binária. Um nó raiz,
Aí a gente faz aqui, abre duas arestas, certo? A uma aresta eu indico 0, na outra aresta eu indico 1. Ok? Pronto, beleza. Aqui seria a nossa árvore binária para apenas um elemento. Eu quero que você preste muita atenção para a altura dessa árvore binária. Essa árvore binária vai ter que altura? Vai ser n igual a quê? A altura, vamos supor que a altura da árvore é h, vai ser igual a quê? Igual a 4. Por que igual a 4? Porque a nossa string, a nossa cadeia binária, tem 4 elementos, certo? Vocês vão entender bem direitinho essa parada aí. Então, vamos lá. O próximo nível da minha árvore, eu vou ter que abrir mais 2 nós para cada um, certo? E eu vou continuar a distribuir o 0 e o 1 da mesma maneira. Ou seja, o 0 fica na aresta da esquerda e o 1 na aresta da direita, certo? Então, vejam que esse procedimento tem que ser rigorosamente obedecido. Ok? Então, vamos lá. Então, até aqui, o que é que nós temos? Nós temos 4 nós folha, certo? E eu teria uma árvore de tamanho 2. Eu teria apenas a condição de representar isso daqui. Beleza? Então, os dois primeiros elementos. Agora, a gente vai começar a construir o restante da árvore e vocês vão observar que alguns nós folha vai ter apenas um filho, certo? Ele vai deixar de ser binário, como esse daqui, e passar a ter apenas um. Então, observem bem. Aqui eu vou abrir um nó folha. Aqui eu vou abrir... Peraí, deixa eu olhar aqui. Isso. E aqui, mais 2 nós. Por que eu não abri um outro nó nessa folha? Porque se eu colocasse um outro nó aqui, seria o quê? Nó destinado ao 0. E observem que essa aresta que eu abri, né, para criar um nó filho desse nó aqui, ele vai apenas ter um 1. E aqui 0 e aqui 1. Então, esse caminho que nós temos aqui, ele pode gerar que tipo de string? Né? 0, 0, 1, né? Até esse último nível aqui. 1, 1, ou 0, 0, 0. Opa, peraí. Ah, sim. 1, 0. Isso, exatamente. Então, ele gera ou esse daqui ou esse daqui. Então, nesse nozinho aqui, esse nó mais à esquerda, ele geraria essa string, no nozinho mais à direita, essa outra string. E vocês observam que essas duas strings aqui, essas duas cadeias, né? Tanto faz eu falar string como cadeia, dá no mesmo, sinônimo. Né? São cadeias válidas. Se eu colocasse aqui uma outra aresta para colocar um outro 0, aí eu iria gerar cadeias que o meu problema julga como inválida. Ok? Então, vamos terminar de construir essa árvore. Então, aqui nós vamos ter, mais uma vez, 2 nós, 2 arestas, desculpa. E aqui mais uma aresta, aqui outra aresta. E nessa outra aqui, uma arestazinha. Distribuindo 0 e 1, 0 e 1, e aqui 0. Beleza? Então, aqui eu vou ter 0, aqui ó, 0, 1, 1 e 0, certo? Seria esse nó aqui. Eu vou ter 0, 1, 0, 0, né? Certo? 0, 1. Deixa eu ver aqui. 0, 1, 0 e 1. Beleza? Então, ó, as 3 combinações, né, que eu posso ter associado a cada um desses nossos folhas estão aqui. Eu acho que já deu para vocês compreenderem, né? Então, não vou mais repetir aqui os exemplos. Vamos agora dar continuidade, porque ainda falta esse restante aqui da árvore. Nesse caso aqui,
abre-se mais 2 nós folha. Aqui também eu abro só mais um nó folha, certo? Coloco 0 aqui, 1 aqui e 0 aqui. Vejam bem, nesse caso aqui, por que, que eu não abri mais uma aresta? Porque eu já tenho 2 uns em sequência. E se eu tivesse mais um aqui, eu estaria diante de uma sequência que é inválida. E agora a gente vai concluir aqui a parada. Né? Opa. Então, 0. Aqui vai ter 1. E aqui, somente mais 2 filhos. Certo? Aqui 1. Aqui 0 e aqui 1. E aí nós temos, vamos lá contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí que está faltando alguém aqui. Ah, não. Aqui, turma, faltou aqui, ó. Que tem mais... Isso. Agora sim. Agora fechou os 10. Então, temos 1. Só apagar isso daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós folhas. Então, se eu tenho 10 nós folha, significa o quê? Que a quantidade de cadeias binárias de 4 dígitos que não contém 000 ou 11 é igual a 10. Correto? Entendido? Beleza, turma? Até aí tudo bem, né? Então, gente, deu para entender aqui esse problema? Vejam como foi tranquilo utilizar esse recurso da árvore binária. Espera aqui. Entendido aí? Tranquilo, né? Nosso próximo problema também envolve o uso de uma árvore binária. Deixa eu só abrir aqui. Bora, sai. Os gatos daqui de casa assistindo a aula junto com vocês. Então, gente, vamos aqui para o próximo problema. Nesse próximo problema, e também é um problema que eu acho bem bacana da gente modelar, porque é uma situação da vida real. E aí, o grande barato desse tipo de estudo é você já perceber como é que você pode aplicar isso aí na vida real, né, nos problemas que surgem para vocês. Então, vamos lá. Tem aqui uma figura, tem um cidadão chamado Odorico, ele quer ir desse ponto A, né, para algum ponto no metrô que é representado por essa linha tracejada. Então, aqui, essa linhazinha tracejada representa o metrô. Beleza? Em cada interseção, ele pode decidir ir para o sul ou ir para o leste. Ou seja, ele está aqui numa interseção. Ele pode vir para o sul ou ir para o leste. Certo? Entendido? Chegou aqui noutra interseção. Ele pode vir para o sul ou pode ir para o leste. Chegou aqui noutra interseção. Vir para o sul ou ir para o leste. Chegou aqui. Vir para o sul ou ir para o leste. Beleza? Então, acho que aí vocês já conseguiram matar a charada. Ora, dito isso, ele pergunta o quê? Quantos caminhos diferentes ele pode tomar? Ora, da mesma forma que vocês viram aqui nesse exemplo anterior, que quando eu percorri essa árvore para montar a minha string, eu tinha ali a ideia de um caminho, certo? Eu vou aplicar o mesmo princípio nesse outro problema. Só que ao invés de 0 e de 1, eu vou ter o quê? S e L, né? As alternativas para mim colocar nas arestas, ou seja, sul e leste. Beleza? Vamos lá. Será que a gente só pode usar árvore binária nisso daqui? Bom, nesse problema, como eu só tenho duas opções, sul e leste, seria uma árvore binária. Se nós tivéssemos a opção sul, leste e oeste, né, aí eu já não iria usar árvore binária. Teria que usar uma árvore com pelo menos três nossos filhos. Não é isso? Vamos então. Então, turminha, para a gente compreender melhor, o que é que nós vamos ter aqui? Nossa árvore, como sempre, começa com um nó, nosso nó raiz, e ou eu vou para o sul, ou eu vou para o leste. Então, aqui é o meu ponto de partida, certo? Bem, no meu primeiro ponto de parada aqui, ó,
eu tenho, deixa eu ver aqui, mais uma vez, sul e leste, certo? Então, eu poderia ir para cá ou poderia ir para cá. Se eu fosse tomar o caminho leste, o que é que ia acontecer? Aqui, ó, eu chegaria em um outro entroncamento, e aí, novamente, eu teria o quê? Eu teria, né, sul e leste. Estão entendendo aí, turminha? Estão acompanhando aí meu raciocínio? Então, nesse caso, o que é que você observa? Eu estou aqui no ponto A. O ponto A é o meu nó raiz, correto? No ponto A, eu posso me dirigir ou para o leste, que seria pegar esse caminho aqui, ou eu poderia vir para o sul, certo? Vamos começar primeiro com esse lado da árvore. Eu vim para o sul, cheguei nesse ponto aqui. Nesse ponto, eu posso ir para o sul, continuar seguindo rumo sul, e aí eu chegaria no metrô, que é a minha linhazinha pontilhada. Ou eu poderia pegar o caminho leste, né? Encontraria um outro entroncamento, ó, que seria justamente esse nó folha aqui, né? Esse uma aresta não é esse vértice, certo? Então eu chegaria nesse outro vértice e a partir daqui eu poderia ir para o sul ou para o leste. Vejam que tanto faz se eu pegar caminho sul ou caminho leste, eu vou chegar no metrô. Então aqui, ó, eu já posso colocar esses nozinhos aqui. Eu vou até colocar em outra cor para ficar mais destacado, certo? Bom, agora vamos tentar atacar esse outro caminho, o caminho leste. Quando eu chego nesse entroncamento ali, eu também posso ir ou para o sul ou para o leste. Se eu seguir o caminho leste, significa o quê? Que aí eu chego na, na nosso metrô. Se eu tomar o caminho sul, que seria para cá, certo? O que é que vai acontecer? Encontro outro entroncamento. Então aqui nós abrimos mais uma opção, beleza? E morreu Maria Preá. SL e aqui. Então, quantos caminhos eu tenho? Basta contar os nossos folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos diferentes. Tranquilo? 6 caminhos. E aí pronto. É fácil isso, né? Ó, quando vocês forem aprender no próximo semestre algoritmos para grafos, então vocês vão aprender alguns algoritmos que vocês vão empregar nesse tipo de problema, certo? Mas compreender como é que a coisa funciona que é o grande X da questão, certo? Então, o que é que nós fizemos aqui com essa árvore binária? A gente modelou o problema, a gente está mostrando aqui os caminhos que eu posso seguir, certo? Beleza? Vamos adiante. No próximo problema, o problema também vai envolver um grafo, né? Uma árvore de decisão, certo? Nesse caso aqui, turma, esse grafo que a gente está mostrando, ele tanto pode ser chamado de árvore binária, como também de árvore de decisão. Até aqui são duas terminologias que casam para esse tipo de problema. Eu tenho aqui, ó, dois times, A e B. Esses dois times, A e B, eles jogam um torneio melhor de 5. O que é esse torneio melhor de 5? Ele tem, no máximo, 5 partidas. Então, de cara, o que é que a gente já pode concluir? Que essa árvore vai ter altura 5. Certo? Então, essa já é uma conclusão que a gente pode tirar daí. O torneio termina quando um time ganha 3 jogos. Aí nós podemos ter, por exemplo, o time A ganha 3 jogos em seguida, e aí pronto, morreu Maria Preá. Acabou o torneio. O time A ganha um jogo, o time B ganha outro jogo, e assim sucessivamente, até um dos dois terem atingido 5, aliás, 3, certo? Ou o time B ganha 3 partidas seguidas, certo? Então, essa é a essência do torneio melhor de 5. Beleza? Então, aí vamos construir nossa árvore, o nosso nó raiz, a primeira partida, e aí nós vamos ter aqui seguinte. Então, essa primeira partida, quem vai ganhar? Ou será o time A ou o time B.
A gente assume que esse nosso torneio não tem empate, certo? Se tivesse considerando empate, aí ia ser um fator complicador. Vamos aqui modelar o caminho caso o time A ganhe 3 partidas. Seria isso aqui, ó. Pronto, aqui seria o nó raiz, aliás, nó raiz não, desculpa, o nó folha, e o caminho caso o time A ganhe 3 partidas. Só que a gente sabe que pode ser que o time A não ganhe, ele ganhe somente uma partida, certo? Ou melhor, ele pode ganhar 2 partidas, mas ele chegar aqui, o time B ganha uma, certo? Então, uma partida em que um torneio, time A ganhou uma, time B ganhou outra, certo? Da mesma forma, né, o time A pode ganhar 2 partidas, mas pode ser que o time B ganhe a terceira partida, certo? Eu vou colocar mais um nó aqui? Não, aqui, esse nó já é folha. Esse nozinho que eu até pintei de verde já é folha. Aqui é que as coisas vão pegar. Então, nesse caso aqui, eu posso ter mais uma rodada, né? Então, AB, certo? AB. Então, ó, time A ganhou a partida, time B ganhou outra, time A ganhou outra. Mas eu posso ter ainda mais partidas aqui, que no caso seria AB, o time A ganha mais uma partida, ou o time B. Então vejam bem, ó, nesse caso aqui, ó, esse nó ele já é nó folha também. Por quê? Porque aqui, ó, o time A ganhou uma partida, o time B ganhou outra, o time A ganhou uma e ganhou outra em seguida. Então vejam que nesse caso o time A já ganhou 3 partidas. Então esse nó já é folha. Correto? Vamos aqui no outro. Aqui o time B ganhou 2 partidas seguidas, mas aqui eu posso ter mais uma configuração, que seria o quê? Time A, time B. Opa, encontrei mais um nó folha. Esse nó aqui também é folha, por quê? Nesse caso, ó, o time B ganhou 3 partidas. Então, esse nó é folha. Nessa outra situação, ó, 1, 2, 3, 4 partidas. Então, resta-nos o quê? Aqui ainda está restando, né, mais um nível. Então, eu posso ter mais uma folha aqui, mais outra aqui. Então, nesse caso, A e B, certo? Vamos ver aqui se é. Então, exatamente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partidas, né? Então, nesse caso aqui, o time A ganhou uma partida, o time B ganhou 2 em seguida, e depois o time A ganhou 2 seguidas. Time A campeão. Nessa outra situação, time A ganhou uma partida, time B ganhou 3, B campeão. Nesse outro, time A ganhou uma, B 2, depois o time A ganhou uma, mas o time B ganhou a última partida. Time B campeão. Então já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 nós folha. Temos ainda esse nó aqui para trabalhar, certo? Então vamos lá. Aqui foram jogadas só 3 partidas. Falta ainda mais 2 partidas. Então eu posso ter aqui o A e posso ter aqui o B, certo? Deixa eu melhorar aqui essa parada. Ixi. B e A. Certo? Então, vocês estão vendo que vai ficar meio confuso aqui. Seria melhor fazer um outro gráfico, certo? Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Só que aqui já é nó folha, porque o time A já ganhou 3 partidas. 1, 2, 3. E aqui a gente vai crescer mais um, né? Ok. Nós vamos ter A e B. Então, mais um aqui, mais outro aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o time B seria campeão e aqui nesse outro seria o time B campeão. Beleza? Esse nó bem aqui, né?
esse nozinho bem aqui, vamos ver aqui, ó, A, B, 1, 2, 3, 4, que nós precisaríamos só de mais uma, puxar aqui mais um, né? Infelizmente não dá para me escrever, mas esse nó aqui ainda precisa ser trabalhado, correto? Bom, do jeito que está aqui, você já tem condições de completar essa minha árvore. Vejam que esse nó aqui, ele precisa ser aumentado, né? Então, tenho que colocar aqui, peraí. Aqui ele precisa puxar mais um, também, certo? Tem que dar uma arrumada nesse gráfico aqui. Essa árvore ela precisa ser mais espaçada para poder caber todos esses nós, mas eu acredito que vocês já conseguiram entender. Enfim, no frigir dos ovos, quantos cenários diferentes nós vamos ter? Nós vamos ter, ao todo, 20 cenários possíveis. Ou seja, nós vamos ter 20 nós folha, correto? Até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, faltam 12 nós folha ainda para vocês concluírem. Mas acredito eu que já dá para vocês conseguirem fazer numa boa o que nós temos aí. Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos aqui para a nossa quinta questão. Essa quinta questão ela é muito simples, não tem muito o que se discutir. Seguinte, em um determinado torneio, nós temos 16 times na primeira divisão, lá na Tailândia, e existem 22 na primeira divisão na Inglaterra. Então, Tailândia, Inglaterra, 16 numa e 22 na outra. Pergunta A. Quantas maneiras diferentes existem para combinar em pares um time da Tailândia com um time da Inglaterra? Então, tem aqui o conjunto de times da Tailândia e tem um conjunto de times da Inglaterra. Ora, aí é só aplicar o princípio da multiplicação, coisa mais bobinha do mundo. Simplesmente 16 vezes 22. Isso daqui vai dar igual, utilizando aí rapidinho a calculadora, 352 combinações diferentes. A letra B já é um pouco mais sofisticada, porque diz o seguinte: quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares dois times da Tailândia? Né? Então, eu quero combinar em pares esses dois times da Tailândia. Aí ele faz um alertazinho aqui, ó. Combinar Bangkok Futebol Clube com Chonburi Futebol Clube é o mesmo que combinar o Chonburi com o Bangkok. Então, eu tenho que dividir a coisa aí, certo? Entenderam aí? Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter 16... Opa, deixa eu botar amarelo que é mais bonitinho. Eu vou ter 16, que é o total, vezes 15 dividido por 2. Certo? Que é justamente para me evitar que aconteça essa situação. Certo? E vamos supor, esse time, o Bangkok Bank e o Chonburi, eles combinaram a mesma coisa que o Chonburi e o Bangkok. Ok? Então, para isso, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Isso daqui dá igual a 120 maneiras. Beleza? Tranquilo aí, turma? 16, 2, porque aí, se não fosse 8, é isso mesmo. Bom, turminha, encerrar aqui a nossa apresentação. Essa foi a nossa primeira aula do capítulo sobre pensamento quantitativo. Na próxima semana, a gente já tem arranjos e seleção, certo? E já nos encaminharemos para os finalmente da disciplina, beleza? Bom, vou encerrar aqui a gravação. Quem não tiver registrado a presença, por favor, fazê-lo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gravação encerrada.